Algumas reflexões de História de uma Alma. Santa Teresinha do Menino Jesus um dia falou à sua irmã da sua surpresa de o bom Deus não dar no céu uma glória igual para todos os eleitos. Santa Teresinha, na sua infância, temia que nem todos fossem felizes no céu. Então, a irmã mandou buscar um grande copo do papai e pôs ao lado do pequeno dedal. Enchendo ambos de água, perguntou a Santa Teresinha qual dos dois estava mais cheio, o dedal ou o copo. Santa Teresinha disse que um estava tão cheio quanto o outro e que era impossível pôr neles mais água do que podiam conter. Dessa forma, a irmã de Santa Teresinha, Paulina, a fez compreender que no céu o último dos eleitos não inveja a felicidade do primeiro. É assim que, pondo ao alcance os mais sublimes segredos, Santa Teresinha recebia na alma o alimento que necessitava. Então, Santa Teresinha fala muito bem da sua infância, né? Uma infância evangelizadora, uma infância em que toda a sua família se provou buscando a santidade. Ninguém nasce santo, é um esforço com oração, com abandono, com confiança em Deus, como a oração do anjo de Portugal que ensinou aos pastorinhos, é um esforço contínuo. Por isso, História de uma Alma é um livro tão interessante da ciência, do amor, da pequena via, e por isso Santa Teresinha é considerada doutora da igreja. Ela viu pequenas coisas, coisas simples, e transformou na grande ciência da fé católica para caminhar até a santidade, que todos nós somos convidados como nossa vocação verdadeira e máxima. Santa Teresinha, antes mesmo de completar 5 anos de idade, infelizmente, né, perdeu a mãe dela, Santa Zélia, e Santa Teresinha, ela foi tão catequizada já na casa dela. Ela não esperou que a igreja, Santa Zélia e São Luís nunca esperaram que a igreja fizesse todo o trabalho pela sua família. Eles seriam o exemplo e os evangelizadores. A igreja completaria esse serviço, principalmente com os sacramentos, a confissão, a primeira Eucaristia, a crisma. Mas é muito interessante como eles criaram tão bem essas meninas que elas todas se entregaram a Jesus. E Santa Teresinha, ela fala com saudade da mãe dela no livro. É óbvio que ela sofreu, ela perdeu a mãe dela, mas ela nunca ficou com raiva, revoltada, e não era uma tristeza, era uma tristeza de um até logo, não de um adeus, porque ela desde sempre entendeu que a mãe dela não havia morrido para sempre, estava com os anjos e com Nossa Senhora no céu. E que um dia eles se encontrariam se todos da família lutassem pelo caminho da santidade, da qual somos convidados. Ela tem um relato que, após o luto pela mãe, né, o falecimento da mãe, ela viu nas irmãs a segunda mãe. E, com o passar do tempo, as irmãs mais velhas foram começando a virar freiras e elas iam entrar no convento. E essa separação era algo difícil para Santa Teresinha, que era uma criança muito pequena. E aí ela comenta o seguinte: a Paulina, que era a irmã que ela mais considerava assim que a mãe morreu como uma segunda mãe, estava indo para o Carmelo também, né? O Carmelo que vai receber praticamente todas elas, principalmente Santa Teresinha, recebe primeiro Paulina. E Santa Teresinha relata o seguinte: recordarei sempre a ternura com que me consolou minha mãezinha, que é como ela chamava a Paulina nessa época. Explicou-me a vida do claustro, e eis que uma tarde, estando totalmente só a considerar em meu coração o quadro que ela me havia traçado, percebi que o Carmelo era o deserto em que o bom Deus queria esconder-me também. Senti isso com uma força que não deixou a menor dúvida em meu espírito. Não foi um sonho da criança que se entusiasmava fácil, mas a certeza do chamado divino. Não tenho palavras para descrever tal impressão, mas posso dizer que me deixou uma grande paz. No dia seguinte, confidenciei meus desejos a Paulina,
que, vendo neles a vontade do céu, prometeu levar-me em breve ao Carmelo, para ver a madre priora, a quem poderia revelar meu segredo. Detalhe, ela ainda era criança nessa época, tá? E em teoria, guardem essa informação, em teoria, só ia se permitir entrar no Carmelo lá pela idade dos 21 anos de idade. Então já tinha que ser maior de idade. Imagine Santa Teresinha, isso vai ser um motivo de ansiedade na vida dela, porque ela já desde criança ela sabia o que ela queria ser da vida. Ela queria entrar pro Carmelo, ela queria ser carmelita. E ela não queria esperar mais de 10 anos para isso acontecer. Quando ela foi visitar o Carmelo, ela queria muito ficar a sós com a madre, porque ela queria muito comentar com a madre que ela queria ser carmelita e ela sempre teve no coração dela o desejo de pedir para a madre superiora, para qualquer pessoa que tivesse poder no Carmelo, deixar ela virar freira, entrar para o Carmelo sem ter 21 anos de idade ainda. Aí olha o que Santa Teresinha inventou. Ela disse que como ela tinha dito para as outras meninas que como era um privilégio ver a reverenda madre, elas deviam ser muito gentis, muito educadas e por isso contar alguns de seus segredos à reverenda madre, ter uma intimidade com ela. Por isso, não seria de bom tom todas conversarem na frente de todo mundo com a madre. Cada uma pediu um momento a sós. Olha, Santa Teresinha, gente, ela tem vários momentos do livro que ela dá um jeito, ela é meio teimosa, ela admite, ela é teimosa, quando ela coloca uma coisa na cabeça, ela tenta de qualquer jeito convencer os outros disso, criar subterfúgios para tentar conseguir oportunidades do que ela precisa. E aí ela fica a sós com a querida madre e a madre ouve as confidências e ela acredita na vocação de Santa Teresinha, só que ela fala assim: Teresinha, a gente não aceita postulantes de 9 anos de idade. E ela tinha que aguardar pelo menos até os 16 anos. Só que você acha que Santa Teresinha queria aguentar tanto? Ela queria muito insistir nisso. Mas enfim, naquele momento teve que se resignar, apesar de um vivo desejo de entrar com Paulina e fazer já a primeira comunhão no dia em que ela tomaria o hábito e já acelerar as coisas. Santa Teresinha nem tinha conseguido a primeira comunhão ainda e ela queria acelerar ao máximo isso por conta desse amor ardente a Deus. Mas, como ela mesma vai perceber, Deus ele consegue todas as graças que ele coloca no coração de Santa Teresinha, assim como em todas as graças que ele consegue, que ele coloca, que ele planta no nosso coração, mas existem momentos de espera, e essa espera é para nossa sementinha germinar e nós nos tornarmos a planta que merece a água. Então, o tempo de espera de Deus também tem uma finalidade. Já terminando o terceiro capítulo de História de uma Alma, antes da primeira comunhão, Santa Teresinha foi tomada por uma doença muito grave. Inclusive, houve o receio do médico e da família de que ela falecesse. Não encontrando socorro algum na terra e quase a morrer de dor, voltei-me também eu para minha Mãe do Céu, pedindo-lhe de todo o meu coração que enfim tivesse compaixão de mim. Subitamente a estátua se animou. Existe uma estátua de Nossa Senhora, que era da Santa Zélia, falecida mãe, já na época falecida, Santa Mãe de Santa Teresinha. E essa imagem, ela deu muitas graças, era uma imagem especial para a família. E nessa imagem aconteceu um relato muito potente de Santa Teresinha na sua infância. Ela diz o seguinte: a Virgem Maria tornou-se bela, tão bela que jamais encontrarei termo adequado para descrever essa beleza divina. Seu semblante recendia uma doçura, uma bondade, uma ternura inefável. Mas o que mais penetrou nas profundezas de minha alma foi seu encantador sorriso. Desapareceram então todas as minhas dores. 2 grossas lágrimas brotaram de meus olhos e rolaram em silêncio. Eram lágrimas de uma alegria celeste e sem mistura. A Virgem Santíssima aproximou-se de mim, sorriu-me. Como eu era feliz!
Aí ela pensou: mas não o direi a ninguém, pois minha felicidade desapareceria. Depois, sem esforço algum, baixei os olhos e reconheci minha querida Maria. Essa é a irmã dela, tá? Ela me olhava com amor, apresentava-se muito comovida e parecia até duvidar do grande favor que eu acabava de receber. Era ela a sua comovente oração que eu devia à graça inefável do sorriso da Virgem Maria. Maria, ela foi a irmã de Santa Teresinha que virou uma terceira mãe, porque a primeira mãe, Santa Zélia, infelizmente morreu. A segunda mãe era a irmã dela, Paulina, que acabou entrando para o Carmelo. E aí a terceira mãe, por assim dizer, era a tal da Maria, que era uma irmã dela, que acabou assumindo esse posto de mãe. E numa súplica desesperada frente à imagem da Virgem Santíssima para que Teresa não morresse, Teresa teve essa visão de Nossa Senhora sorrindo, e foi o sorriso de Nossa Senhora que milagrosamente salvou a vida de Santa Teresinha, que é talvez um dos fatos mais chamativos da infância dela, que vocês podem ver relatos em vários lugares diferentes, que é o momento em que Santa Teresinha estava quase morrendo na cama e ela viu a Santíssima Virgem sorrir para ela. Era uma imagem, né, que Santa Zélia tinha e Santa Teresinha e a família herdaram, mas é aquela imagem sorriu para ela. Por um longo período, Santa Teresinha não tinha contado para ninguém, era um segredo entre ela e a Virgem Santíssima, e ela achava que isso era uma graça entre elas ter esse segredo. Só que um dia a irmã dela, Maria, ouviu essa história e pediu para comentar no Carmelo sobre isso. E no final, o convento inteiro sabia dessa graça que Santa Teresinha tinha recebido, que era o sorriso de Nossa Senhora. O quarto capítulo de História de uma Alma é quando realmente começa a desenvolver a ciência do amor. Porque a partir da primeira comunhão de Santa Teresinha, as coisas vão acontecer muito rapidamente. Lá com 11 anos de idade, Santa Teresinha vai ter a primeira comunhão e a partir daí ela vai começar uma trilha, uma perseguição intensa para virar uma freira carmelita o quanto antes. Ela já pediu com 9 anos de idade, disseram que era muito cedo. A partir da primeira comunhão, esse amor e essa vocação vão ser tão intensos que ela realmente vai começar a ser mais fervorosa nas devoções, nas orações e na busca para entrar no Carmelo o quanto antes. Santa Teresinha relata: recordo-me da primeira visita que fiz após a entrada de Paulina. Na manhã daquele radioso dia, perguntei-me que nome me seria dado mais tarde. Sabia que lá já existia uma irmã Teresa de Jesus. De qualquer modo, considerava que não podia ser-me tirado o belo nome de Teresa. Como eu comentei em outros momentos, São Luís e Santa Zélia deram o nome de Teresa por conta de Santa Teresa. Então ela realmente achava que o nome fazia sentido manter como freira. Então Santa Teresinha continua seu relato. De repente, pensei no pequeno Jesus. Outro parênteses. Lembra que na devoção dela, desde pequena, ela tem um carinho especial pelo menino Jesus. Então, são tudo que a gente constrói nessa vida, na nossa infância, na nossa criação, na nossa vida adulta, toda a oração, toda a evangelização, toda a catequese, toda a missa, tudo que a gente faz é uma semente que a gente planta e ela pode florescer nem que seja anos depois. Então, Santa Teresinha fala: pensei no pequeno Jesus, que eu tanto amava, e disse para mim mesma: eu ficaria muito feliz se me chamassem Teresa do Menino Jesus. Todavia, minha venerada madre não me atrevia a manifestar esse desejo. Então, ela está relatando para a madre superiora dela que ela pensou, mas ela não teve coragem de falar. E aí ela diz o seguinte: e eis que no meio de nossa conversa, a madre disse: quando vier a fazer parte da nossa comunidade, minha querida filhinha receberá o nome de Teresa do Menino Jesus. Que feliz coincidência de pensamentos. Uma delicadeza do amado Menino Jesus. Então, Santa Teresinha, a vida dela tem várias coincidências que não são coincidências, né? Que ela mesma fala que, na verdade,
A pessoa que reza e fica unida a Deus, os seus sonhos é o próprio Deus que alimenta, que cria no nosso coração, nos prepara para isso e nos concede essas graças. Então, ela entende que isso não foi uma coincidência, né? Que na verdade foi uma delicadeza, um presente do menino Jesus que inspirou ela a isso e garantiu que essa a sua vontade, que não é a vontade de Santa Teresinha, a vontade de Deus seria feita, e que ela estava inspirada pelo Espírito Santo, assim como a madre. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.